Então, pessoal, hoje faremos uma breve revisão sobre o gênero textual crônica. Vocês viram lá no primeiro bimestre, né, que esse tipo de texto tem como finalidade retratar o cotidiano da vida das pessoas, retratar assuntos ligados ao dia a dia das pessoas que vivem nas cidades, né? Então, na crônica, nós vamos ter o espaço urbano, por ser um texto tipicamente urbano. Bom, a principal característica da crônica, né, que é retratar assuntos do dia a dia, ele apresenta, geralmente são textos curtos, que apresentam uma linguagem bem simples, uma linguagem leve, para que possa atingir um público leitor mais amplo. Ou seja, que pessoas, independente de escolaridade, de classe social, possa ler um texto e entender, se identificar com os temas. Eh, Qualquer tema do nosso dia a dia pode se tornar uma crônica, qualquer assunto, né, que é ligado à vida das pessoas pode se tornar assunto para uma crônica. Tem uma crônica do se não desde que alguém, né, consiga transformar esse fato em um gênero discursivo, né, transformar esse fato ligado, geralmente as crônicas elas são ligadas a comportamentos das pessoas e alguém transformar isso em um texto. Esse texto ele pode ser um texto reflexivo, né, que nós vamos chamar de crônica reflexiva, ou pode ser apenas um texto narrativo, onde o cronista ele vai apenas retratar o fato, né, um fato que ele presencia, que ele vê, e isso de forma com as sensações. Bom, outra coisa que é de fundamental importância sobre a crônica é que a crônica ela é um texto literário. Quando falamos em temas do dia a dia, assuntos do cotidiano, vocês podem se perguntar, professora, mas o texto que retrata, né, que narra os fatos que acontecem na vida das pessoas, não são as reportagens, né? Geralmente nós temos aí os textos jornalísticos. A crônica, ela se aproxima muito dos textos jornalísticos. Porém, a diferença é que a crônica, ela é um texto literário. Por que literário? Porque o cronista, ao escrever, ele vai escrever de acordo com as suas sensações. Ele presenciou determinado fato, ele quer falar sobre determinado assunto, porém, ele vai escrever de forma subjetiva, de acordo com as emoções, com as sensações dele. Por isso, é um texto literário. Tá? O texto, a reportagem, geralmente nós fazemos muito esse pareamento, né, entre a crônica e a reportagem. Porém, a crônica, ela tem essa parte da emoção, ou seja, o cronista ele coloca essa linguagem subjetiva, leve e tranquila, justamente para que possa atingir o leitor, para que a pessoa se sinta atraído a ler o texto até o final. Na reportagem, nós não temos isso. A reportagem, né, que é um texto jornalístico, ela apenas apresenta os fatos, né? Às vezes pode até promover também uma reflexão sobre o tema, porém o jornalista, na maioria das vezes, ele escreve de forma imparcial. Ele conta o fato, ele fala do tema de maneira mais aprofundada, de forma mais técnica, né? Não vai ter aquela linguagem com emoção, com sensibilidade, onde, como nós temos aí na crônica. Então, ainda sobre as crônicas, nós temos vários tipos de crônicas, né? Nós temos a crônica narrativa, que eu acabei de falar dela, a crônica reflexiva, a crônica descritiva, né? Como o próprio nome diz, se trata de uma descrição sobre uma determinada situação, lembrando que todas elas ligadas ao nosso cotidiano.
Temos ainda a crônica humorística, né? Inclusive, quando nós estudamos esse gênero textual lá no primeiro bimestre, me lembro que nós lemos algumas, né, lá do Luiz Fernando Veríssimo, que é um ótimo cronista, e tem essa característica de escrever crônicas de humor. É, temos também as crônicas jornalísticas, e as crônicas poéticas, ou seja, na crônica poética, o autor ele fala de um determinado tema com muita emoção, é uma linguagem que se aproxima muito da poesia, né? Ele fala de forma poética. Então, por isso o nome crônica poética, é uma crônica onde nós vamos encontrar poesia nela, aquela coisa bonita, aquela coisa sensível, próprio da poesia, tá bom? E hoje nós vamos ler uma crônica, né, que trata de um tema bem atual, que faz parte, que está aí presente no nosso dia a dia, que é a tecnologia. Essa crônica é uma crônica narrativa, em que nós vamos ter um narrador, né? Esse narrador, ele vai ser o narrador personagem ou narrador observador, certo? É, acho que isso já é bem tranquilo para vocês, né? O narrador personagem, quando ele conta um fato de si mesmo, ele narra, as situações em primeira pessoa. Isso é um narrador personagem. Ou se ele narra a crônica sob um ponto de vista de apenas observar, ele está de fora, ele não faz parte do enredo, nós temos aí o narrador observador. Esse narrador observador, ele pode ser, além de observador, ele pode ser narrador onisciente também. Bom, ele pode ser só observador ou ainda narrador onisciente. O que é esse narrador onisciente? Aquele que conhece todas as emoções do personagem, do nosso protagonista. Ele conhece as sensações, os sentimentos, por isso o nome narrador onisciente. Quando ele narra apenas aquilo que ele vê, que ele presencia do personagem, é apenas observador. Então, narrador onisciente é quando esse narrador ele tem o controle sobre as emoções do personagem, ele conhece as emoções, ele sente os pensamentos. Isso aí é o narrador onisciente. Lembrando que narrador observador, seja onisciente ou não, é sempre a narração em terceira pessoa. Bom, quanto à linguagem, né? Eu acho que eu falei bastante a respeito da linguagem na crônica, né? E nós vamos ter aí também nessa crônica o tipo de discurso, né? O discurso ele pode ser direto ou indireto. O discurso direto é a fala, a fala em si. Quando nós temos um texto com bastante diálogos, né, entre os personagens, nós temos um texto com discurso que predomina o discurso direto. Ou seja, o discurso direto são os diálogos, aquelas falas diretas entre os personagens, né? Eles interagem por meio da fala durante todo o enredo. Então, isso aí é o discurso direto. Já o discurso indireto é o contrário disso que eu acabei de falar. O discurso indireto é quando o texto ele foca mais no narrador, apenas o narrador ele vai contando, vai descrevendo os fatos. Bom, então, basicamente aquilo que precisávamos relembrar, né, sobre o gênero textual é isso. Então, agora vocês irão ler o texto, né? E durante a leitura, fiquem atentos, né, para conseguirem identificar essas características que eu falei aqui agora, tá bom? Então, boa leitura a todos.